Estão bem agora? Pronto. Tô. Acho E que agora tá aí? tranquilo. Minha gente, nunca foi tão difícil. É, Vamos voltar para a pergunta. Eu não sei se o senhor Não, escutou escutei toda não, ficou ela. travando. Pode perguntar novamente, é melhor. Então, em relação à salina hipertônica, Hum, que a gente faz nebulizado, certo. e que ela ajuda a deixar a secreção mais fluida. No caso de quem tem uma sinusite, a gente pode lavar o nariz com a salina? Hipertônica. Então, veja só, a gente tem Sim? na literatura vários estudos sobre a solução hipertônica, né? A gente não encontrou nenhum grande benefício para o paciente com fibrose cística em relação à hipertônica e à normotônica ou paciente com sinusite crônica. Mas como você usa ela? Ou seja, porque quando a gente pensa do ponto de vista de usabilidade de qualquer dispositivo, de qualquer solução, a gente sempre pensa em quê? Eu vou colocar algo para o paciente que vai ter um desconforto a mais, a solução arde um pouco mais. Qual é o benefício que eu trago com isso? Né? Eu vou ter que ter um preparo diferente. Qual é o benefício que eu trago com isso para justificar, né, essa proposição diferente de tratamento? Então, assim, não existe grande diferença. Mas no caso de vocês que já fazem a solução hipertônica por uma finalidade pulmonar, logicamente que não tem nenhum prejuízo grande, porque prejuízo muito maior é o deixar um muco espesso, né, se acumular nessa mucosa nasal e assim gerar todos os processos inflamatórios, né, e consequentemente às vezes infecciosos dos pacientes com fibrose cística. Então não teria nenhum prejuízo, não teria, mas assim, para lavar o nariz no dia a dia, vocês poderiam lavar com soro fisiológico mesmo. É. Eu já estava me achando, porque tinha descoberto a solução para o problema da minha sinusite. Na verdade, a grande dificuldade, o grande problema da sinusite do paciente com fibrose cística, né, é o acúmulo de secreção na parte inferior para onde não drena, né? O que acontece? A gente tem essas cavidades paranasais, que é o maxilar, né, o etimoide aqui, e o frontal, e o esfenoide que fica lá atrás. Tirando o frontal, que ele drena completamente por gravidade, o etimoide e o esfenoide, o orifício deles, que comunica ele com a fossa nasal, não está na parte inferior dele. Então ele não funciona como se fosse um funil. Então você precisa que os Uhum, cíliozinhos, que são pelinhos que ficam na mucosa nasal, direcionem esse muco que está sendo produzido para o orifício, tanto do etimoide quanto do senoidal que está lá atrás entre os olhos, como do maxilar. E aí o paciente com fibrose cística, por ter esse muco mais espesso, ele não consegue fazer essa drenagem, porque altera a fisiologia, a reologia desse muco. E tanto é que, eventualmente, alguns pacientes acabam precisando, primeiro, de uma cirurgia para fazer esses ossos ficarem maiores, e aí a lavagem nasal com solução salina mesmo, conseguir fazer com que esse muco seja removido, e a maioria dos pacientes consegue ficar muito uhum. bem aqui no nosso clima, ou, eventualmente, você precisa fazer uma cirurgia maior, em que você deixa um nível do ósseo, do seu maxilar, que é mais alto, aqui na altura do seu maxilar, e abra todo o etimoide para que tudo possa descer por gravidade. Entendi, Entendeu? entendi. Tem uma pergunta aqui. Eu faço a nebulização com salina hipertônica pelo bocal, mas tem alguma vantagem se eu fizer uma máscara? Você faz a nebulização com a. Como é que você faz a nebulização que você fala? A nebulização com a máscara. Não, isso é uma pergunta de uma seguidora. Ela faz ela geralmente faz com bocal, mas ela Bocal. quer saber Ah, se sim, entendi. Sim, bocal. sim, eu entendi local. Agora sim, bocal. Não, com certeza, veja só. Eu acredito que, e a maioria dos pesquisadores acreditam nisso, que quando a solução salina hipertônica está passando pela mucosa nasal, ela vai, de alguma forma, estimular a saída do líquido, da parte, digamos assim, da parte solvente do muco, da mucosa para a fossa nasal, e assim considerar deixar esse muco mais fluido e permitir com que ele seja melhor drenado. Então, com certeza, por exemplo, uma coisa que a gente faz às vezes é paciente que tem fibrose cística, que usa pulmosine, a gente sugere que às vezes ele use o pulmosine pela máscara, ao invés de usar pelo bocal. Pela máscara. Exatamente porque, querendo ou não, ele vai ajudar Entendi. a quebrar essas cadeias de DNA, né? Ele é um alfa-dornase, né? Ele quebra o DNA do muco Sim, nasal. entendi. Isso é bom para quem tem uma sinusite bem forte, né, Isso, doutor Tiago? isso. Porque acaba que,
eu não sei se é assim, né? O senhor é que sabe, mas eu, como paciente, às vezes eu percebo que começa um quadro infeccioso de uma sinusite. Você tem uma crise de sinusite e logo na sequência você acaba ficando com uma exacerbação mesmo pulmonar, né? Então, Tanto é que os estudos que fizeram na Dinamarca, tem um grupo na Europa que acompanha durante muitos anos pacientes com fibrose cística, eles chegam a propor que paciente na idade infantil, que começa a ter muita sinusite, o ideal às vezes é pensar até numa abordagem mais precoce para esse paciente, porque uma hipótese que existe é que essa infecção do pulmão ela vem do nariz. Então, na hora em que eu deixo as cavidades paranasais mais abertas nesse grupo de pacientes, né, que a gente chama de fenótipo, né, esse tipo clínico de paciente mais agressivo para a via respiratória, né, como você falou outro dia na live com o Murilo, né, são vários tipos de paciente com fibrose cística, né, várias manifestações clínicas. Então, esses pacientes, o que é que eles fazem? Eles vão operando o nariz precocemente, deixar esse nariz mais livre, com menos rinocinusite e, consequentemente, diminuir a colonização secundária que vai acontecer a partir do nariz para a via aérea inferior. isso. Eu fiz a cirurgia e fiz aí em Recife, mas eu acho que eu vou precisar fazer uma nova limpeza, sabe? Entendi. Eu acho que é o lado esquerdo que tá ruim. É porque antigamente a cirurgia ela era encarada na rinocinusite crônica como algo, como o fim, né? Tipo assim, eu faço a cirurgia para resolver. E o que se mostrou, né, com o tempo é que, na verdade, a cirurgia para a sinusite crônica ela é um ponto de recomeço. Então, tão importante quanto a cirurgia, por exemplo, é o retorno semanal no pós-operatório para tirar crostas e cascas que vão diminuir o wash nasal, né? É você ver se precisa entrar com alguma medicação tópica, às vezes antibiótico tópico, talvez algum corticoide tópico, além daquele sprayzinho nasal, que tem há mais de 30 anos, que também tem aplicação em alguns pacientes, para diminuir a chance de recidiva, entendeu? Porque, na verdade, a doença de cerro da face do paciente com fibrose cística, na grande maioria, é basicamente uma dificuldade de drenagem mucociliar. Diferente do pulmão, né, em que você vai ter toda uma complicação pelo difícil acesso, por ser uma cavidade, tudo, né, os brônquios serem cavidades muito mais inferiores, aqui a gente consegue fazer isso tudo virar uma cavidade única e, consequentemente, consegue tratar isso localmente de uma forma muito mais efetiva. Entendi. É isso. Tem outra pergunta. Eu queria que o Dr. Tiago explicasse a diferença de fazer lavagem nasal com soro. Eu acho que foi quase a minha pergunta. Com soro fisiológico, normal, e com soro a 2%. Então, eu acho que entra naquela mesma questão. Eu acho que o grande problema que a gente precisa encarar é o seguinte, veja. A rinocinusite crônica é uma inflamação que ela começa no cerro da face e vai para o nariz. Por quê? Porque os orifícios que comunicam o cerro da face com o nariz são estreitos. Esse é o grande problema, né? Tanto é que grande maioria dos pacientes, hoje em dia a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que a gente opera de sinusite crônica de uma forma geral, não só pacientes com fibrose cística, que são considerados pacientes de sinusite crônica de uma causa secundária, né? Esses pacientes, a grande parte desses pacientes, na hora que você aera esses seios, acaba o problema. Então eles não tinham uma doença, eles não tinham um problema na mucosa mesmo do seio, eles tinham um problema de aeração desse seio. E o paciente com fibrose cística, na grande maioria, eles padecem desse mesmo problema, entendeu? Então é uma dificuldade de aeração do seio, ou de ventilação ou de drenagem. Então, na verdade, logicamente que a solução a 2% talvez ajude a mobilizar um pouco mais a secreção, mas isso é o que a gente acha com hipótese, apesar de não ter sido tão bem comprovado, tá? Mas assim, o mais importante para esse paciente é que o soro chegue. Tem um pesquisador que se chama o Harvey, da Austrália. Ele fez um trabalho muito interessante em cadáveres, em que ele foi ver o quanto de soro que eu coloco no meu nariz vai chegar nessas cavidades paranasais, no cerro da face. E aí ele viu que, por exemplo, aqui você tem uma quantidade que chega, e no etimoide, que é esse que fica no meio entre os olhos, também tem uma quantidade que chega. Mas o esfenoide, que é esse lá de trás dos olhos, né, e esse daqui da testa, que é o frontal, praticamente não chega a soro fisiológico em pessoas normais. Então, quer dizer, eu estou lavando o nariz e o muco espesso vai continuar lá. Porque o soro não vai conseguir entrar para diluir esse muco. Entendeu? Então, assim, e aí ele mostra que depois da cirurgia, mesmo nesses seios onde entra, praticamente dobra a quantidade de soro que entra. E aí, nesse seio lá do final do nariz, que é o esfenoide, e nesse seio aqui da testa, que é o frontal,
Aí consegue entrar soro fisiológico. E assim você consegue realmente limpar essa cavidade e conseguir, né, controlar esse processo inflamatório. Entendi. É mito ou verdade que leite e seus derivados aumentam a produção de muco? Rapaz, veja, até hoje ninguém provou isso. Agora o que a gente sabe é que existe um grupo de pacientes que refere isso e que eles referem que melhoram quando param de ingerir o leite. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Assim, eu já conversei com meus amigos... Mas aí será que pode... eu já conversei com colegas alergologistas e imunologistas, amigos meus aqui do Hospital das Clínicas, daqui da Federal de Recife. Alguns colegas na época que eu morava na USP, e que eu trabalhava na USP lá em São Paulo também, cheguei a conversar. E assim, não existe até hoje nenhuma justificativa, nenhum nexo causal entre alergia alimentar e muconasal. Não existe. Não existe. Agora a gente sabe que no leite não existe só leite, né? Então, de repente, pode ser que aquele leite que a pessoa tem algum contaminante, algum conservante que gerou um processo irritativo. Mas, de forma alguma, assim, se a gente falar com o pessoal que mexe com alergia alimentar, por exemplo, que eles estudam só isso, né? Eles pensam em suspender o leite por causa do sintoma nasal. E leite, pra gente que tem fibrose cística, é uma coisa calórica, né? Que ajuda também a gente. E quando apareceu esse mito, assim, pra mim, eu fiquei, meu Deus, eu não posso tirar o leite. Eu preciso do leite. Não. Mas porque é muito importante para a alimentação da gente. E você, pensando de uma forma, assim, até mais, até social, que a gente sempre tem que pensar nisso. Eu trabalho nas hospitais clínicas e a gente vê isso no dia a dia. Até lá em São Paulo, que o pessoal tem um nível melhor social, também isso tem impacto. O leite é uma proteína de baixo preço, né? De baixo custo, né? Então, assim, até do ponto de vista nutricional para esse paciente, você tem que pensar 10 vezes antes de suspender o leite, né? Seja um paciente com fibrose, seja um paciente com rinite alérgica, né? Sim. O uso de corticoide ajuda realmente no controle da sinusite ou existe outra alternativa Então vamos lá. Para retirar? Então vamos para tratar. Então vamos lá. Vamos pensar no processo como um todo. Vou falar primeiro do paciente com fibrose cística, como você não falou. Você se refere somente ao paciente com fibrose cística ou todos os pacientes com sinusite? Essa pergunta. Você sabe ou não? Eu acho que deve ser de paciente com fibrose cística, porque a grande maioria vamos falar sobre os pacientes com fibrose cística. Então, assim, veja só. Você tem paciente com fibrose cística que não tem nada no nariz. Tá? Ele não tem doença nasal. Ele é um paciente assintomático. Eu lembro claramente de umas pacientes que eu trabalhei há muito tempo no IMIP, nessa época eu conheci Murilo, né? Logo quando eu voltei. E infelizmente, quando eu passei no concurso professor na Federal, eu não consegui manter as duas coisas, mas é um lugar que eu tenho muita satisfação de trabalhar. E me chamava a atenção 3 irmãs que eu atendi lá durante um tempo, em que uma, ela tinha sinusite crônica, a outra só tinha rinite alérgica e a outra não tinha nada. Então, na verdade, é basicamente isso. Então, assim, você tem pacientes com fibrose cística que não tem doença nasal, você tem pacientes com fibrose cística que tem rinite alérgica, que é uma coisa que na população tem, tá? Então, provavelmente, esse paciente não tem nenhum problema na muconasal pela fibrose cística, e tem pacientes que têm sinusite crônica e que têm fibrose cística, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é isso. Dentre os pacientes que têm sinusite crônica e que têm fibrose cística, ele pode ter sinusite crônica basicamente com pólipo e sem pólipo, tá? Os dois tipos de sinusite crônica, quando a gente fala de sinusite, a gente pressupõe que naquela mucosa, naquela pele que reveste o nariz, existe um processo de inflamação, um processo inflamatório. Então, na hora que eu ponho um processo inflamatório, então na hora que eu coloco um anti-inflamatório sobre essa mucosa, é óbvio que eu imagine que ela vai diminuir a produção de muco que está associada ao processo inflamatório, não a produção de muco associada à fibrose cística, entendeu? Ela vai acabar ajudando a regular melhor essa mucosa e ele vai ter um papel, sim, importante. Agora, o que é que a gente sempre tem que pensar quando usa corticoide nasal? Isso é uma coisa que a gente tem que investir tempo para conversar com o paciente sempre. A gente tem os pacientes que usam corticoide nasal, só que eles não fazem uma boa lavagem antes de usar o corticoide. Então é mais ou menos como eu pegar uma superfície, uma mesa, que está completamente suja, tá? E tentar passar álcool nela, não vai resolver. Então eu preciso, né, eu preciso mesmo, antes de pensar que eu vou limpar vou usar esse anti-inflamatório, eu preciso que ele seja removido essa sujeira que está em cima, que é o muco espesso.
Então, você imagine que eu fiz uma lavagem, então eu tirei parte desse muco espesso, aí eu mando a seguir, geralmente o paciente às vezes fazer, depois da primeira lavagem, aí fazer uso do Pumozine quando ele usa, para depois fazer uma segunda lavagem para remover mais do muco espesso, para que a maior quantidade possível desse corticoide entre em contato com a mucosa. Porque só quando ele entra em contato na mucosa, só quando ele toca, porque ele é de efeito tópico, é que ele vai ter efeito. Se ele não entrar em contato com a mucosa, ele não vai ter nenhum efeito. Entendeu? Entendi. A sinusite pode causar tosse com odor desagradável? Sim, sim, claro. Inclusive, na criança, a gente tem quando a gente fala em sinusite crônica, né? O que é que a gente pensa em sinusite crônica? A gente pensa em um paciente que tem, primeiramente, sintomas sugestivos de. Então, quais são os 4 sintomas sugestivos de sinusite crônica? Tá? São 4. É obstrução nasal, secreção, seja anterior ou seja posterior, que aí você sente pela tosse muitas vezes, tá? Alteração de olfato e dor ou pressão na face. Então, não é dor de cabeça, é na face a dor. Desses 4 sintomas, a pessoa tem que ter pelo menos 2. E dentre esses 2, a pessoa tem que ter ou obstrução ou secreção. Tá? Isso é o adulto. Na criança, além da obstrução e da secreção, tá? E da dor na face, a gente não avalia olfato, porque é muito complexo avaliar olfato em criança. Então a gente avalia a tosse. E aí a maioria dessas crianças referem muito a tosse que se acentua ao deitar. E isso pra gente, nesse momento atual, até é um grande desafio de alguns pacientes que eu tenho fibrose, porque assim, às vezes o paciente liga, doutor, a tosse está acentuando de novo. Isso é fibrose, isso é do nariz, isso é do pulmão, isso é Covid. Entendeu? Entendeu? Então, assim, ainda tem isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente parar para conversar, para tentar entender. E eu tenho, assim, umas 2 pacientes que estão aguardando passar a pandemia para poder operar, por exemplo. 2 pacientes com fibrose, com indicação cirúrgica, e que de forma alguma você vai colocar uma paciente na sala de cirurgia, até uma, eu cheguei a discutir com alguns colegas, tudo, para a gente ver várias alternativas de manter ela bem, né, para tentar passar isso tudo, né? Porque, assim, logicamente, a sinusectomia é uma cirurgia tranquila. Você opera e vai embora no mesmo dia para casa. Sim. Só que como qualquer cirurgia eletiva, eu tenho que pensar em todos os possíveis desfechos. Inclusive a possibilidade da pessoa precisar ficar uma noite na UTI. Aí você fala assim, isso é comum a pessoa ficar na UTI depois de uma cirurgia de sinusite? Rapaz, eu, graças a Deus, só tive uma paciente que precisou de UTI até hoje. Eu tenho mais de 15 anos que eu opero. Entendeu? Mas assim, eu não posso não pensar nisso, entendeu? E aí, essa paciente, por exemplo, ou uma outra paciente que eu tenho, de vez em quando me liga, doutor, tô tossindo. E aí, o que eu faço? Aí você tem que parar e falar, não, calma. A primeira coisa que você tem que fazer é me contar como foi seu dia, hoje e ontem. E aí, baseado no que esse paciente conta, a gente tentar ter um norte, eventualmente precisar examinar presencialmente ou pedir para ela vá com o pneumo, com o Murilo, para poder o Murilo vê-la, para poder saber exatamente o que fazer. Sim. O tal do gotejamento é terrível. Mas o gotejamento, a lavagem nasal ajuda muito. Inclusive, a gente recomenda o paciente no dia a dia. Ajuda. Sempre que, por exemplo, você acordar à noite, né, tô com muita tosse, né, acorda à noite com tosse, mesmo que não seja fibrose cística, que tenha sinusite, você lavar o nariz, porque quando você lava o nariz umas 2 ou 3 vezes, você, digamos assim, você elimina aquela secreção que está gotejando de pouquinho e ganha um intervalozinho. Um outro efeito muito maneiro da lavagem nasal para quem está com muco é que você imagina que eu tenho uma grande quantidade de muco presa aqui e essa grande quantidade de muco presa aqui ela não está conseguindo sair. Então, na hora que eu lavo o que está na entrada, eu consigo permitir que o que está aqui saia também. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Tem algum tratamento em estudo inovador para tratar sinusite em fibrose cística? Não. Ou algum tratamento convencional que tem demonstrado maior eficácia? Na verdade, hoje, é como eu lhe falei, a gente tem uma abordagem gradual e conforme o paciente tem sinusite e como é o grau dessa sinusite. A grande maioria dos pacientes que não melhoram clinicamente com essas medidas de lavagem e de uso de medicações, e hoje a gente tem a opção de usar antibiótico tópico e corticoide tópico, por alguns estudos que tiveram na Pensilvânia, esses pacientes, quando eles vão para a cirurgia, eles conseguem equilibrar bem a mucosa. É muito raro você precisar fazer, principalmente em países de clima tropical como o nosso, fazer a cirurgia que a gente chama de mega-antrostomia, que é fazer uma grande
cavidade, uma grande comunicação entre o maxilar e a fossa nasal aqui, tá? E geralmente isso resolve a maioria dos pacientes, tá? Agora, o que a gente tem hoje talvez de mais legal para aparecer aí, que é uma coisa que todo mundo aposta, é a questão da manipulação do microbioma, né? O que é o microbioma? Durante muito tempo a gente entendia que as bactérias que viviam na nossa mucosa, tá, dentro do nosso nariz, elas viviam como a gente aprendeu na escola, né? Você tem uma bolinha que se multiplica e vira duas, e aí se multiplica e vira 4, né? E aqueles processos aconteciam em várias bactérias na mucosa. E se eu tenho bactéria, eu tenho doença. Se eu não tenho doença, a minha mucosa está praticamente normal, praticamente estéril. E o que é que os estudos mostraram? Primeiro que existiam bactérias que viviam na nossa mucosa, né, num formato como se fosse uma gelatina, que chama biofilme, que vocês escutam muito falar em relação ao pulmão. A gente também tem biofilme no nariz. Então, o que é que acontece? A bactéria fica lá no estágio meio que dormente dentro do nariz, dentro da mucosa, sem se multiplicar, sem causar infecção e às vezes, só causando inflamação. E aí, essa bactéria que está lá na forma de biofilme, né, ela guarda um resfriado, uma gripe para gerar sintomas. E aí, tem um grupo grande, que é o pessoal da Austrália, que estuda muito a fisiologia da sinusite, a fisiopatologia da sinusite, e o que é que eles viram? Que, na verdade, muito mais do que somente saber se tem, por exemplo, estafilococcus, ou pseudomonas, ou Burkholderia na mucosa, eles viram que também era importante saber que outras bactérias tinham naquela mucosa. Então, você tem, na verdade, uma população que interage entre si. É como se você imaginasse que cada pessoa que tem sua impressão digital de bactérias, ou seja, tem sua própria sociedade de bactérias, a diversidade delas, se tem muito gram positivo ou gram negativo, é que interferiria, é que resultaria em ela ter mais ou menos infecções de repetição. Então, o que é que tem um grupo estudando com o pessoal do Canadá, o Martin de Rosier, que está estudando isso para a sinusite como um todo, e para a fibrose cística talvez isso funcione, são bactérias, né, probióticos, para usar na mucosa nasal. Então, você lava o nariz com esse probiótico para tentar remover as bactérias que são patogênicas e encher de bactérias que não são patogênicas, mas que ocupam o espaço e evitam a multiplicação das bactérias patogênicas para diminuir o processo infeccioso inflamatório. Isso é uma coisa bem serviente, mas a gente vai... eu acho que isso tende a ser o grande futuro no tratamento da sinusite crônica para muitos pacientes. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. O senhor já viu algum caso de sangramento nasal com o uso de gentamicina, nebuliza, quando a gente nebuliza a gentamicina? Então, veja só, a gentamicina por si, ela a princípio não daria uma lesão, uma exulceração na mucosa, tá? Agora, eu já vi paciente que por usar gentamicina na lavagem nasal, por exemplo, ele teve sangramento, mas não pela gentamicina, mas pela ponta da seringa no vestíbulo nasal, que não entra ali no nariz. Entendeu? Então, a pessoa foi lavar e aí a posição... E isso acontece com soro também. A posição da seringa acabou machucando, né? Mas, por exemplo, gentamicina é uma medicação que pra gente, como é off-label, né, é diferente de pra questão pulmonar, que é uma questão muito mais crucial o uso da gentamicina, pra gente é meio off-label para o paciente que tem uma cultura positiva, né? A gente não consegue avaliar microbioma no dia a dia ainda. Então, a gente depende de cultura mesmo no laboratório. Então, o paciente vem aqui no consultório, todo paciente com sinusite crônica que me procura no consultório, eu faço cultura do meato médio dele. Mesmo que meato médio é a abertura que comunica os seios da face com o nariz. Então, a gente precisa saber que bactéria vive ali. Então, o paciente vem, a gente faz o swabzinho e manda para o laboratório, tá? E aí o laboratório fala, ó, esse paciente ele é portador de Staphylococcus aureus patogênico. Tá? Então, se eu penso em operar esse paciente, eu sei que bactéria tratar no pós-operatório para diminuir a chance dessa bactéria interferir no meu desfecho, no meu resultado cirúrgico, entendeu? Então, assim, a gente tem essas ferramentas que ajudam a gente a melhorar e que são direcionadas. Então, como eu estava falando, a gentamicina para o pulmão é mais de uso corrente. Então, quando a gente passa gentamicina no nariz, a gente sempre conversa com o paciente, olha, alguns pacientes que usam gentamicina em lavagem nasal podem evoluir com alteração do olfato. Qualquer alteração do olfato, você me liga. E todo paciente meu tem meu celular. Então, qualquer alteração do olfato, você me liga e a gente vai ver se não para a medicação. Porque, como é off-label, para quem não conhece, né, é uma medicação que a indicação para aquilo que a gente está usando não está na bula. Então, é uma indicação excepcional que alguém estudou, mas que na Anvisa ou FDA, a gente segue muito mais o FDA por motivos assim, meio óbvios, né? Da seriedade do órgão. Então, assim, a gente segue muito mais o FDA do que acaba a Anvisa ou o NIH. E aí você vai e aí você vê, essa medicação não está liberada na bula para ser usada. Então, qualquer vez que eu vou usar uma medicação que não está na bula, eu falo ao paciente, qualquer coisa, você entra em contato conosco.
Entendi. Tem outra pergunta aqui, tem umas perguntas ali, mas é que tem outra aqui que está falando assim, no grupo de mães aqui de Recife, com pacientes de fibrose cística, há uma indagação sobre secreção ocular. Tem algo a ver com sinusite? Algumas crianças apresentam esse quadro. Então, a secreção ocular, veja só, existe uma comunicação entre o olho e o nariz, que chama ducto ou canal naso-lacrimal, tá? Esse ducto ou canal naso-lacrimal, ele pode ser uma comunicação que permite essa secreção que está acumulada do nariz nos olhos. Mas, geralmente, esses pacientes que têm a secreção ocular por origem nasal, ele tem bastante secreção no nariz. Então, se a pessoa está com secreção só no olho e não tem nada no nariz, ela precisa ir no oftalmo. Tá. Então, vamos lá. Em caso de sinusite crônica, em pacientes de fibrose cística, que persiste, mesmo com um tratamento convencional, é indicado cirurgia para a retirada da secreção acumulada? Ou existe outra alternativa para a retirada dessa secreção? Então, na verdade, é aquilo que eu estava falando. Então, assim, a cirurgia, ela não é para retirar a secreção. A gente retira a secreção porque a gente está no campo cirúrgico, o paciente anestesiado. Mas a gente faz a cirurgia para permitir uma comunicação efetiva entre as cavidades, que são os seios da face, com o nariz. E permitir, assim, que quando eu lavo o nariz do paciente com lavagem de alto volume, tá? E a lavagem de alto volume, realmente, a gente fala que a lavagem para o paciente fibrose cística é você lavar com mais de 200 ml. Então, é uma quantidade grande de soro fisiológico por lavagem. Essa lavagem de alto volume consiga chegar no seio e ajudar a fluidificar esse muco e ele ser eliminado pelo paciente. Então, o princípio da cirurgia é esse. E, obviamente, quando eu deixo essa cavidade mais limpa, quando eu permito que essa cavidade fique sem secreção porque a lavagem está permitindo, eu vou fazer com que ela exude, com que ela produza menos muco. E assim resulte em menos infecções também no paciente e melhora a clínica dos sintomas dele. Entendi. Tem outra aqui. Meu filho fez uma tomografia de face porque os olhos estavam inchados e deu que ele estava com muco nos olhos. Queria saber por que isso acontece e o que se deve fazer para tratar. Veja só, veja se eu entendi. Ela falou que na tomografia do seio da face deu que ela estava com muco nos olhos. O filho estava com muco nos olhos. Se essa pessoa estiver vendo, era bom ela mandar para você a foto e de repente depois a gente ter uma outra resposta, porque assim, não é uma coisa comum isso que ela está falando, tá? E aparecer na tomografia, então, é uma coisa que muito pouco frequente. O que a gente tem geralmente quando a secreção, a infecção que está no nariz vai para os olhos, é uma complicação da rinocinusite, né? Que a gente chama de celulite ou abscesso orbitário, depende de como tiver essa secreção dentro dos olhos, né? E que precisa ser abordado, na maioria das vezes, cirurgicamente. Então, eu acho que talvez não seja isso que ele... E logicamente, o quadro clínico é bem intenso. São crianças que têm indicação de internação, na grande maioria das vezes, que estão com quadro de que a infecção não está só no nariz, ela está com febre, ela está mal, sabe? Entendi. Eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta minha. Partindo do princípio que eu tenho... que eu sou colonizada com pseudomonas. Eu posso ter outra bactéria no nariz? Não, né? Então deve ser pseudomonas, ou pode ser? Não, o mais comum é que a bactéria do seu nariz seja do pulmão. A forma mais simples de você avaliar isso é ou fazendo a cultura do meato médio na cirurgia, no consultório, o que é uma coisa que até para você que já fez cirurgia é uma coisa bem tranquila, porque o ósseo está bem aberto, e isso permite a gente realmente saber se a colonização de pseudomonas do seu nariz ela é importante ou não, tá? E uma outra forma de a gente avaliar isso seria fazer biópsia da mucosa e com microscópio eletrônico a gente conseguir visualizar se tem pseudomonas ou não. Por quê? Porque, como eu lhe falei, quando eu pego aquele cotonetezinho da cultura e boto no nariz, aquela bactéria que eu tirei com aquele cotonoide, ela só vai aparecer no exame de cultura se ela sair do estado que ela está dormindo e começar a se multiplicar. Os métodos que a gente tem para detectar bactérias em qualquer parte do corpo, no dia a dia de cultura, mostram bactérias que estão se multiplicando, tá? Para eu ver essa bactéria que cronicamente está estabelecida na mucosa, que pode gerar sintomas em agudizações de resfriado, de gripe,
para eu ver essa bactéria, eu preciso de outros métodos. Um é o microbioma e o outro é a microscopia eletrônica. Porque na microscopia eletrônica eu consigo ver essa grande massa gelatinosa que está sobre a mucosa e eu consigo botar sondas que coram. Então ele mostra, por exemplo, você pega uma amostra da mucosa e você cora um pedaço dela, por exemplo, para pseudomonas, o outro pedaço para estafilococcus. E aí você vai vendo se elas coram mesmo, sabe? Então, mas isso é uma coisa que só tem mais em ambiente de pesquisa. Tá. Então, eu vou tratar uma infecção pulmonar com a nebulização usando o colistin. Eu posso fazer com máscara, porque se ele tiver colonizado aqui, chega para cá também. Chega. Chega. Chega, E né? naturalmente existe essa correlação. Como eu lhe falei, a principal hipótese de colonização pulmonar é de origem nasal. Sim. Faz todo sentido, porque quando eu fiz a minha limpeza, foi em 2001, 2011, eu acho. Eu fiquei um tempo muito bem sem ter infecção. Foi incrível, assim, a experiência. Eu já estou necessitada de novo de fazer, Entendi. porque dá um respiro para mim. Acho que para todo paciente. Não, eu acho que. Não, é como você falou. Agora, o que diferencia às vezes é isso, essa questão do cuidado pós-operatório. Então, enfim, a maioria dos pacientes que eu opero de sinusite crônica, eu vejo eles a cada 3 meses, geralmente. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que fazer o segmento desse paciente a longo prazo. E é importante ficar em cima, ligando, porque o paciente, quando está sem sintoma, ele acha que está tudo bem por dentro, sabe? E a gente tem que ficar em cima para poder tentar evitar essas exacerbações. Tanto do paciente com fibrose cística, quanto do paciente sem fibrose cística, entendeu? É como eu falei, a cirurgia ela é encarada cada vez mais hoje pela otorrinolaringologia e pela medicina como um todo, como um ponto de recomeço de tratamento. Se eu encarar ela como um fim, com 30 dias eu estou com um paciente assintomático, eu interrompo tudo e acabou, né? Na minha época, eu acho que eu não tive tanta informação assim, porque também foi tudo muito novo para mim, né? Descobri a fibrose muito tarde também, então, mas sem dúvida, a gente tem que manter esse nariz limpo, né? Depois que faz uma cirurgia dessa. O dilema agora para mim é saber se a gente faz antes do transplante ou depois. Então, tem paciente que tem que operar antes do transplante, né? E lá no Hospital das Clínicas tem um grupo que o Bernardo, que até está agora em Vitória Espírito Santo, fez junto com o Pina e com o Fábio Pina e com, acho que não pelo apelido, né? Com o Fábio Pina e com o Richard Vogas, que eles seguiram de pacientes de transplante pulmonar lá do INCOR, e que tinha alguns que tiveram que operar antes do transplante. E que realmente a melhora das infecções é assustadora, assim, é muito boa, sabe? Eu acho que até, não, claro, eu acho que até ele, se eu não me engano, depois ele até publicou isso. Eles até publicaram isso. Não, mas eu acho que, na verdade, essa indicação não é sua, né? Tem que ser, é sempre multidisciplinar. Em fibrose cística, a gente nunca faz nada sozinho, né? A gente sempre faz tudo junto com o pneumo, com o cirurgião, torácico, entendeu? É todo mundo junto. É por isso que eu disse, esse é o dilema agora, porque estamos debatendo qual é a melhor forma. Você está no Hospital das Clínicas aí de Porto Alegre, é? Para o transplante, eu estou pela Santa Casa. E a equipe multidisciplinar da fibrose cística é do Clínicas. Tá. Mas assim, eu tenho que é Dr. Paulo Dalcin. Eu tenho grandes amigos, tanto na parte da Santa Casa, como na parte das Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, se você precisar de avaliação de otorrino, alguma coisa aí nesses hospitais, me avisa antes com quem é, que eu converso antes com a pessoa, para eles poderem, de repente, procurar o seu médico antes, até para poder agilizar a avaliação. O pessoal daí é muito bom, tem o Otávio Pilcher, que mexe com essa parte de nariz aí, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é excelente ele. É para ele que eu tenho que... pronto. Que a equipe de transplante... Pronto, pediu. Ele é excelente. Ele é excelente. Ele é um cara... E, além de ser uma pessoa extremamente humana, assim, ele é um cara muito bom. Vamos para mais um aqui. Minha filha tem 1 ano e tem fibrose cística, mas não é secretiva. Só o nariz que é entupido todos os dias. Como saber se ela tem pólipos nasais? A polipose nasal na fibrose cística ela é bem mais tardia. Provavelmente ela não tem pólipos nasais ainda. Mas o único jeito de saber seria fazer uma endoscopia nasal, que é fazer a nasofibroscopia.
Tem outra aqui. Então, a nebulização seria ideal de ser realizada com máscara, uma vez que indica o uso do bocal como mal eficiente para a penetração do pulmão. Não. Acho que a pessoa confundiu tudo aí. O que a gente falou só é que paciente que tem alterações nasais, seja inflamatória, seja acúmulo de muco, e que vai fazer inalação pela boca, se puder fazer pela via nasal, né, vai conseguir ter o benefício de, durante a passagem da solução, do medicamento, ele também agir no nariz, né? Mas, por favor, escutem seus pneumologistas, porque se uma crise de asma for fazer inalação nasal, vai demorar para o broncodilatador chegar no pulmão. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Tem que ver qual o maior benefício, né, gente? Aqui. Doutor, posso substituir alfa-dornase para nebulizar com máscara ao invés de bocal? A mesma coisa. Todo mundo está super focado nessa pergunta. Nas crises de sinusite crônica, é comum perder o paladar e o olfato? Então, sim, como eu lhe falei, os sintomas de sinusite crônica envolvem, entre eles no adulto, a perda do olfato e do paladar. Então, é comum, sim, o paciente com sinusite crônica, seja por uma questão inflamatória, ou seja, a mucosa nasal está inflamada, seja por acúmulo de secreção que impede as partículas odoríferas de chegarem no teto do nariz e na parte posterior, que é a parte que sente o cheiro, né, que tem o olfato e o paladar, terem essa queixa. O problema atual que a gente tem é que no meio disso tudo você tem os pacientes com coronavírus, né, que eles têm uma associação mais importante com perda de olfato do que a associação, por exemplo, com a febre. Então, você tem uma associação de 6:1 de anosmia e coronavírus, e você tem uma associação de 3:1 para febre. Então, é mais frequente eles terem alteração de olfato do que febre. E tem pacientes que têm coronavírus que eles têm basicamente sintomas como se fossem de resfriado. Então, eles parecem que estão resfriados, tá? E junto com isso vem perder olfato. E aí você precisa clinicamente tentar separar se esse paciente ele não está sentindo cheiro porque a secreção impede a chegada do cheiro lá no teto do nariz, ou se é porque ele está com uma lesão, né, neurotrópica do vírus do coronavírus na mucosa nasal. Sim. Doutor, a gente pode, como eu estou aqui no sul e é bem frio, a gente pode esquentar o soro para fazer a lavagem? Pode, até porque, na verdade, o soro fisiológico, a gente sempre recomenda o quê? A gente sempre recomenda que o soro fisiológico ele seja guardado na geladeira. Por quê? Porque o soro fisiológico fora da geladeira ele estraga em 24 horas. Entendeu? Então, assim, ele guarda na geladeira. E aí, quando o paciente vai usar, o que é que ele faz? Ele pega aquela quantidade que ele vai lavar o nariz e põe dentro do micro-ondas, numa xícara que ele deixa reservada só para isso, em algum recipiente de vidro que seja de fácil esterilização, para esquentar durante 10, 15, 20 segundos, para ele ficar puxando para morno. Porque é muito mais agradável, é muito mais adequado e confortável você lavar o nariz com soro fisiológico morno do que gelado. A gente não manda lavar com soro fisiológico gelado o nariz, não. Meu bebê tem 9 meses e a fibrose cística dele é bem leve. No futuro pode ficar agressivo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, a gente tem hoje marcadores genéticos, né, que a maioria dos centros de fibrose cística fazem, e esses marcadores genéticos conseguem ter uma correlação importante entre o que a criança é e o que ela vai se tornar. Mas a gente tem pacientes que, por exemplo, nunca tiveram sintoma nenhum de fibrose cística e, de repente, com 20, 30 anos, 25 anos, dá um start e aquilo entra num processo tão intenso que a pessoa fica, às vezes, com uma sinusite pior ou uma doença pulmonar pior do que o paciente que sempre teve fibrose cística. Então, na verdade, o que precisa fazer é acompanhar, fazer as coisas adequadamente e encarar que, assim, a maioria dos pacientes com fibrose cística, a grande maioria deles, né, quando eles fazem todo o acompanhamento de forma adequada, quando eles fazem todas as medidas preventivas, lavagens nasais, ou se tiver indicação de tratar cirurgicamente que faz as coisas certinho, tem uma evolução tranquila. A gente tem os grupos de exceção, que são pessoas que fizeram tudo corretamente e mesmo assim vão evoluindo com a piora, que vão até precisar, às vezes, como você, de um transplante. Mas isso não é uma coisa que a gente consegue definir 100%, né? Por exemplo, a gente tem pacientes que ele tem o gene da fibrose cística, os mais agressivos, e que descobrem esse gene quando ele tem 25, 30 anos, quando ele começa a ter sintoma. Ou seja, a pessoa viveu 25 anos e que ela não se preocupou com isso, graças a Deus, né? Porque não tinha nenhum sintoma, né? E ela tinha, teoricamente, um gene para ter.
né? E quantas pessoas não podem já ter vindo a falecer, bem idosas, sem ter nenhuma manifestação? Então, Sem nem a saber. melhor coisa a fazer, assim, quando a gente tem um diagnóstico genético, que não tem uma correlação clínica direta, prevenível, é muito questionável na medicina até que ponto vale você ir atrás disso. É como você dizer, pegar um bebê de 9 meses e descobrir se ele tem tendência genética até Alzheimer. Você vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer nada. Então, para que você quer saber isso? É. Existe um tempo de... em quanto tempo a cirurgia de sinusite tem que ser feita? Tipo, ela tem que ser feita agora e depois refazer depois de não sei quanto tempo, ou Não, não? a maioria dos pacientes... É para ser feita e resolver, Isso, né? na verdade, é para ser feita e resolver. Vai ter paciente que não vai resolver, mas a grande maioria dos pacientes com tratamento cirúrgico consegue controlar bem os sintomas, consegue controlar bem. Né? E aí você vai tateando. Ô, doutor É que a Tiago. gente vive um período, né, de evolução do conhecimento muito importante, em que a gente está evoluindo o cuidado pós-operatório da sinusite crônica, né, evoluindo os tratamentos pós-operatórios e a percepção de como acompanhar isso. Então, aquilo que eu fazia há 10 anos não vale mais para hoje, porque aquilo que eu fiz há 10 anos não é mais daquele jeito que se faz hoje, entendeu? Então, assim, o que você Sim. precisa fazer, o que a gente sabe que precisa fazer hoje você precisa operar o seu nariz e fazer um segmento adequado a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, conforme tiver evolução. Mas esse acompanhamento multidisciplinar, em que você participa da decisão junto com o seu médico, é fundamental para que você tenha um bom controle clínico, um bom desfecho da sua situação. Ô, doutor Tiago, agora me diga uma dica para nós que usamos oxigênio e que o nariz sangra. Então, geralmente existe o maxidrate. Eu não tenho nenhum conflito Eu de uso ele, interesse, tá? uso. Com essa medicação, tá? Que é um soro fisiológico em gel, que na grande maioria das vezes isso ele ajuda muito você a melhorar. Eventualmente, em algum momento, ele não controla, né, esse sangramento, essa exulceração, essa agressão à mucosa. E, eventualmente, quando isso acontece, né, você precisa, às vezes, tratar com algum antibiótico tópico ou algum outro tipo de creme diferente. Tá? Mas o mais importante nesse processo é estar sempre acompanhando. Né? Se está sentindo algum desconforto, conversa com o seu médico, vê se não tem que ir no otorrino para avaliar melhor essa mucosa nasal. Às vezes é uma coisa mais simples, mais anterior, o próprio pneumologista consegue avaliar isso e dar algum destino. Às vezes não, a gente precisa que realmente o otorrino avalie melhor. Às vezes até a gente fica inseguro se na endoscopia nasal tem alguma coisa, precisa fazer se na rinoscopia anterior tem alguma coisa, precisa fazer endoscopia nasal, ver se tem alguma alteração mais posterior, entendeu? É isso, eu acho que as perguntas foram respondidas. O senhor teria alguma coisa para acrescentar em relação à fibrose cística, aos nossos cuidados com nossos narizinhos? Eu acho que assim, o paciente, a primeira coisa é assim, o paciente com fibrose cística nem sempre tem sinusite. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de o paciente com fibrose cística ter em mente. Então, assim, vai ter paciente que não tem nada, vai ter paciente que tem rinite alérgica, que é uma coisa comum. Vai ter paciente que tem sinusite crônica e que não vai precisar de cirurgia. E vai ter paciente que vai ter uma sinusite crônica que precisa operar. O mais importante é que essa interposição, esse acompanhamento multidisciplinar permita uma conduta segura para você, porque afinal de contas, muitos pacientes com fibrose cística têm doença pulmonar associada, e você tem que pensar nisso quando você vai operar um paciente com fibrose cística, tá? E permita que também não atrase uma cirurgia que seja importante para evitar, de repente, uma evolução, um aumento de intensidade dos sintomas do ponto de vista pulmonar. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma que o pessoal botou aqui. Silveira aqui perguntou, o senhor aconselha a inalação com máscara puxando pelo nariz os mucolíticos? Sim, Silveira, isso a gente comentou. Eu acho que é interessante, né, se não houver nenhuma contraindicação, de fazer essa inalação pelo nariz. Doutora Patrícia está aqui, doutora Patrícia lá do IMIP. Cadê? Ai, doutora Patrícia, um beijo para a senhora. Tá, deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta aqui. Doutor Fábio Queiroga. Eu estava lendo algumas das Fábio Queiroga, que é perguntas. clínico aqui em Recife. Doutora Lilian Guerra, dermatologista aqui em Recife. Minha esposa também está aqui vendo, agora que eu vi ela. Ana Luísa perguntou aqui, meu bebê tem 9 meses e a fibrose dele é bem leve. Eu li. Ah, sim. Você já perguntou isso aí. Então, para cima você leu todo, né? Foi, eu estava lendo. Tá, então tá ótimo. Li.
Agora pediram uma indicação de um otorrino que fizesse cirurgia. Como assim, gente? O mundo está aí. Não, eu estou à disposição. Tiago Bezerra. Eu estou à disposição. Sempre converse com o pneumologista de vocês antes, eu acho que isso é importante. E a gente sempre trabalha de uma forma multidisciplinar. O paciente fibrocística ele não é um paciente de um médico só, né? Quem morar em Recife aqui, estou à disposição, mas talvez na sua cidade também tenha alguém, como eu falei agora há pouco. A gente tem, por exemplo, o Otávio Pilt aí em Porto Alegre, que é um cara excelente, e tem outros colegas em outros locais do Brasil que são bons cirurgiões também. Então também estou à disposição, se alguém quiser me perguntar na sua cidade, se tem alguém que eu possa indicar, né? Tá certo? A Lívia perguntou, a psicóloga Lívia perguntou sobre o Lota. O Lota é uma chaleira que é usada pelos indianos para lavagem nasal, tá? E que ele é colocado na entrada do nariz e você vira a cabeça assim, e aí o soro ele entra por um lado e sai pelo outro. Ele é uma lavagem nasal que a gente considera de alto volume, é muito boa, só que ela é de baixa pressão, tá? Então é uma forma de você lavar o nariz que é mais, digamos assim, mais leve do que você usar a seringa ou a garrafinha, que chama sinus rinse, que essa, sim, teoricamente, é a melhor forma de lavar o nariz, né? Que ela joga Aquela da garrafa, assim, né? É a melhor forma de lavar o nariz. Ou ela, ou uma seringa mesmo. O ideal é a seringa de 60. Uma seringa é grande para você coordenar, tá? Então, assim, seria uma forma de você botar uma grande quantidade de volume dentro do nariz e assim conseguir lavar, higienizar esse nariz de uma forma mais adequada. Tá? Eu com 10 ml, eu quase morro afogada. Então, mas 10 ml, mas 10 ml é pouco. Talvez seja a forma como você está lavando. A gente pode até marcar no segundo momento. Eu peço desculpa o pessoal que está assistindo. Que eu tenho uma aula agora pela Fundação Otorrinolaringologia, lá de sinusite crônica. Na verdade é de sangramento nasal a aula hoje. E pra gente explicar como é que lava o nariz. A gente pode até marcar um outro momento. Tá certo? Legal. Ótimo. Muito obrigada, doutor Tiago. Foi um prazer ter o senhor aqui. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, porque a gente tem muitas dúvidas mesmo. E nesse período de pandemia não está dando para ir consultar toda hora. Então, muito obrigada pela ajuda. E eu vou atrás do senhor para o senhor me explicar essa lavagem no nariz. Tá joia. Vai ser uma satisfação atender você quando você voltar, viu? Tá bom. Obrigada. Tá bom. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.